A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 14 de fevereiro. Mais uma vez agradecendo o carinho da audiência, vocês aí do outro lado aí prestigiando, pensando. Essa semana mesmo eu tive com um telespectador e ele estava falando do programa. Eu disse o seguinte: a gente só faz o programa porque vocês estão do outro lado da telinha, senão não adiantaria nada, né? Então eu agradeço muito a vocês pela confiança, prestigiar o Pensando, a TV Zoom, tá bom? Sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam de interesse da nossa cidade, da nossa região. E eu venho com a série de programa que começou lá em 11 de outubro, que é uma tradição, mais uma tradição do Pensando na Política que está sendo mantida. Rodada de conversa com os eleitos em 6 de outubro. E ela vem lá desde 2008, né? Considerando que nós elegemos um prefeito e 21 vereadores, 22 ao todos, certamente esse programa ainda pode render várias vezes no ar, né? Claro, desde que os convidados aceitem o convite, né? Isso é convite, vem quem quer, né? E estamos tocando, tá? Eu sempre falo, eu entendo a importância da Câmara Municipal, tanto quanto da Prefeitura. Então eu equilibro os dois, tá? Alguém esse dia estava até brincando comigo: poxa, Mariano, você fala em equilíbrio, você já levou 13 vereadores só uma vez o prefeito? Eu falei: mas é assim mesmo, ó. A Câmara é um colegiado, o prefeito é um. Então, senão, para cada vereador vou trazer o prefeito, nem ele viria e ia ficar um programa bem chato, né? Toda semana, né? Mas é isso aí. Já passaram pelo programa Cláudio Leandro, Dirceu Tardenho, Wallace Piran, Ângelo Gaguinho, Carlinhos do Kiko, Max Bill, Joelso do Pote, Isaac Demani, José Carlos Schwab, Cascão do Povo, Cristiano Guenin e Claudio Damião. Tá? Então a maioria já passou. Eu pretendia, a minha intenção era trazer antes os reeleitos por uma questão digamos, de homenagem a eles, não só em função da reeleição, mas também porque eles sempre prestigiaram Pensando. E eu sempre falo, 2 deles ainda não foi possível trazê-los porque eu não consigo contato com eles. Um é o Jânio Carvalho, o outro é a Maria Feliz. Caso até o final dessa rodada eu consiga esse contato e eles resolvam vir, vamos completar os 21. Se não, vamos até onde os convidados aceitaram, né? E hoje eu estou conversando com vamos conversar com um que foi eleito. Ele está no seu primeiro mandato, ou seja, a primeira aparição dele no Pensando, mas eu já sei que ele já esteve na TV Zoom. Eu que não estou me lembrando, né? Mas ele mesmo falou para mim que já esteve aqui, ó, acompanhando um outro vereador. Que depois a gente vai saber melhor quem é ele, tá? Mas enfim, nós temos 7 vereadores a conversar. Claro, eu já entrei em contato com 3, os 3 já aceitaram, estão na agenda. Vou tentar os outros 4, se todos aceitarem, conversaremos com, digamos, as novidades, entre aspas, né? Porque se eles estão na Câmara, porque são conhecidos, senão não estariam, né? Mas, enfim, esse é o tema do programa desta noite, né? Repetindo, mais uma tradição do Pensando na Política que está sendo mantida. Rodada de conversa com os eleitos em 6 de outubro, mas antes eu tenho aquela minha famosa citação, e hoje vou ter que passar um recado de um telespectador que me parou na rua ontem. Nós estou gravando o programa na quarta-feira, no dia 12, ele me parou, falou: ah, Modesto, você tem que falar. E eu vou falar o assunto que ele me disse, fiquei de lá dar uma conferida, tá? Mas vou dar o recado dele. Mas primeiro é a citação. Sem entusiasmo nunca se realizou nada de grandioso. Sem entusiasmo nunca se realizou nada de grandioso. Quem disse isso foi Ralph Waldo Emerson, que foi um famoso escritor, filósofo e poeta estadunidense que viveu no século XIX. Certamente, para o nosso convidado estar aqui presente, é porque ele teve um entusiasmo suficiente para concorrer à eleição e trabalhou por isso, né? Então essa frase vai dirigida a ele. O recado desse telespectador, ele reclamou de algumas situações que estão ocorrendo na rodoviária urbana. Eu vou falar o que ele me disse, mas eu vou dar uma passadinha lá nos próximos dias para verificar se é tudo isso mesmo, né? Mas eu não tenho por que não acreditar nele, né?
Primeiro é bebedouros não funcionando direito, nem funcionando, tá? Isso aí uma outra pessoa já tinha reclamado comigo, principalmente nesses dias mais calorentos, né? Que teve que comprar água mineral numa lanchonete ali perto, porque o bebedouro da rodoviária não estava funcionando. E é muito movimento ali para os bebedouros não funcionar. Alguém falou, pode falar modesto, mas pode ter sido vandalizado, pode até ter sido. Mas Friburgo tem uma guarda municipal, né? A guarda municipal, aquilo é um próprio público, né? Deve tomar conta. Mas vou dar uma passada lá. Uma outra coisa que ele falou é que quando chove, desce água onde tem as calhas, né, de coleta de água, estão deixando a água passar. Provavelmente ali nós temos uma região com aquelas árvores enormes, né? Desfolham, o vento carrega, provavelmente estão entupidas. Se as calhas não forem limpas regularmente, acaba entupindo mesmo. E transborda e a água desce e cai nas pessoas, né? A segunda reclamação dele. A terceira é uma que a gente vê nas ruas de Friburgo, a proliferação de pombos no local. Tá? Eu sei que muita gente acha os pombos bonitinhos, né? Inclusive os alimenta, né? Só que eles não sabem o risco que o contato com esses animais, principalmente com as fezes deles, pode causar à nossa saúde, inclusive matar. Abaixo lerei um texto que eu extraí de uma fonte segura de saúde sobre o risco acarretado pela proliferação de pombos. Diz o seguinte esse texto: os pombos domésticos podem ser transmissores de várias doenças para os seres humanos, principalmente por meio de suas fezes, secreções e contatos diretos com as aves ou seu ninho. Algumas das principais doenças associadas aos pombos incluem histoplasmose, que é uma infecção, um fungo, tá? E ele é transmitido pela inalação dos esporos encontrados nas fezes secas dos pombos, né? Essa histoplasmose, ela afeta os pulmões, podendo afetar outros órgãos. Tá? Eu vou escrever na coluna do Jornal Friburgo Digital um pouco mais sobre esse assunto e descobrir exatamente o que essa hitoplasmose faz. Só um nome bem difícil, Criptococose, causado por um outro fungo. Esse patógeno também pode ser encontrado nas fezes dos pombos. A infecção pode afetar o pulmão, sistema nervoso central e causar meningite. Olha só aí, meningite todo mundo sabe que é uma doença extremamente complicada, né? Tem tratamento, mas também pode levar à morte, causada por esse bendito criptococose. Tem a psitacose, é uma doença bacteriana, essa já é um bactério, que pode ser transmitido pela secreção dos pombos. Principalmente sinalada, os sintomas incluem febre, tosse, dor de cabeça, mal-estar geral. É uma bactéria, são digamos, características bacterianas esse sintoma. Essa toxoplasmose, que é bem mais conhecida, né? Embora mais comumente associada a gatos, pombo também pode transmitir o parasita. É uma doença que pode ser perigosa para gestantes, principalmente para as mulheres, e indivíduos com imunidade comprometida, né? A toxoplasmose é uma doença bem mais comum e todo mundo sabe o mal que ela faz. Tem a salmonelose, que é uma bactéria também que pode provocar gastroenterite em seres humanos, e essa também é perigosa. A salmonelose mata muitas pessoas porque ela causa uma intensa diarreia, febre, dor abdominal. Essa salmonela é perigosa. É muito comum encontrar, por exemplo, em produtos deteriorados, né? Então, tem aqui também uma outra complicada, campylobacteriose. Pode ser encontrada nas fezes dos pombos, a infecção pode causar a mesma coisa da salmonelose. A tuberculose aviária também pode ser causada pelas fezes dos pombos, é uma bactéria que estão nas fezes. E larvas de vermes, né? A Artemisia e outras. A Artemisia é a famosa solitária, né? O contato com as fezes do pombo pode causar infecções parasitárias.
Ou seja, a gente acha o pombo bonitinho. Eu mesmo tenho um irmão que tem uma oficina mecânica, ele trata os pombos lá, a gente fala com ele, não vai acontecer nada, mas causa muitos problemas. E a gente vê ali, naquela região da praça, muitos pombos e pessoas tratando. Modéstia, você é contra os animais? Não sou contra os animais, mas os animais eles têm que viver no habitat deles. Tá? O macaco é um animal e pode transmitir uma série de doenças. Né? Então deixa ele quieto lá no local dele. Os pombos viraram agora domésticos, né? Correm grande risco. Então eu estou falando isso para a pessoa não achar que eu sou contra os animais. Só que os animais devem ficar em locais próprios dele. E o pombo é perigoso. Tá? Mas eu vou dar uma verificada lá. Eu falei que esse telespectador quer fazer esse registro. E vou fazer essa visita lá. Agora aqui está dizendo, é importante evitar o contato direto com os pombos. Tem gente que pega os pombos até na mão. Não faça isso. E também com as fezes, né? E caso haja limpeza das áreas contaminadas, é essencial utilizar os equipamentos de proteção, que é os chamados EPI, né? Como luvas, máscara, nada de varrer onde tem fezes de pombo sem proteção não, você pode se ferrar, tá? Enfim, que pense muito bem antes de brincar com pombo. Né? Eu não tenho certeza se a rodoviária urbana é obrigação da prefeitura ou da concessionária a limpeza ali. Acredito que seja da prefeitura, que é um local público, mas eu não sei se o contrato de concessão estabelece a obrigação da concessionária nisso. De qualquer forma, tem essas situações que eu vou verificar em loco. Isso posto, já tomei tempo demais aqui do nosso convidado, ele deve estar perguntando que hora ele vai falar, mas vai falar agora. Eu estou recebendo o primeiro da série dos 7 que foram eleitos pela primeira vez em 6 de outubro. É o Rômulo Medeiros Pimentel, conhecido como Rômulo Pimentel, que eu agradeço a vinda sua aqui, tá? Apesar que você já esteve no Pensando, mas agora você é o destaque do Pensando. Obrigado por ter vindo. Quero aqui te agradecer por essa oportunidade de estar participando aqui do seu programa. Você está acompanhado, seu acompanhante? Sim, o meu assessor Jax, qual quero aqui agradecer, né, nos acompanhando hoje aqui no seu programa. O Jax já esteve aqui com a gente, já me ajudou a levar o Pensando na casa de vocês. Jax, obrigado por estar retornando aqui a casa. Né, quem trabalhou uma vez sempre será um membro do TV Zoom, né? Então é um prazer recebê-lo aqui. Você, como já conhece o programa, toma conta da gente, né? Tá bom? Bom, eu estou fazendo essa pergunta a todos, né, que é uma pergunta que eu sempre falo. O motivo dessa rodada com os eleitos, em primeiro lugar, é a homenagem, porque a gente sabe que foram mais de 300 candidatos, conseguir uma vaga no meio de tanta gente tem que ser homenageado. Primeiro por ter colocado o nome, né, porque isso já é importante. Sim. Eu até falei na semana passada, para mim, não existe vencedores e perdedores. Todos são vencedores porque colocar o nome, eu não tenho coragem. Então vocês estão muito melhor do que eu. Então a ideia do programa é fazer uma homenagem e também conhecer um pouco mais de detalhes que a gente normalmente no dia a dia não conversa. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar a você é para você falar um pouco, sem entrar, por exemplo, na parte política ainda, como é que você se envolveu com a política, mas quem é Rômulo, né? Suas origens, como é que foi sua juventude, o que você fez antes de se envolver com política? Modesto, eu nascido e criado no 3º Distrito, no bairro de Santa Cruz. Desde muito novo comecei já a trabalhar com meus avós. Né? Fui nascido e criado na casa dos meus avós, que são produtores rurais. Qual quero aqui fazer menção do nome do meu avô, Antônio Borges, a minha avó Cristina Macário, qual tenho muito carinho, né, quando eu menciono o nome deles, né, porque fui criado na casa deles até eu me casar, né, aos 21 anos de idade. E desde muito cedo comecei a trabalhar no bairro onde eu nasci, em Santa Cruz, vendia minhas verdurinhas de porta em porta, né, de casa em casa, e ali eu vendia minhas verdurinhas, ao mesmo tempo também tinha um compromisso de estudar. Meus avós sempre foram muito incentivadores, né? Nunca deixaram eu desistir dos estudos. E eu me lembro que aos 12 anos eu comecei a fazer feira aqui no bairro Ipu e também em Olaria.
dos 12 aos 15 anos, eu estudava, plantava durante a semana com os meus avós e também aos finais de semana já vinha trabalhar aqui na Feira do Barripu nos sábados e aos domingos na Feira de Olaria. Então, o meu início, a minha trajetória de vida foi essa. E quando chegou aos 18 anos, né, a gente tem uma escola, um colégio lá no Terceiro Distrito, né, que é de conhecimento de grande parte da população friburguense, que é o Colégio Belga, qual tenho muito carinho por aquela instituição, né, e lá eu me formei. E às vezes as pessoas se perguntam como que você conseguia estudar, trabalhar com seus avós e também fazer feira no final de semana. Eu confesso que era muito esforço, mas o sistema da escola permite, porque é um sistema de pedagogia da alternância. Uma semana os alunos estudam em tempo integral, né, de 7 às 4, e na outra semana, né, os alunos ficam juntamente com suas famílias, colocando em prática tudo aquilo que aprendeu, né, durante a semana na escola, e automaticamente nessa outra semana que ele fica em casa, além dele dar um suporte familiar, ele tem a oportunidade, né, de praticar tudo aquilo que ele aprendeu. Então é onde eu conseguia juntar tudo isso, né, para a gente poder estar desenvolvendo. Então, aos 18 anos eu me formei e quando eu fiz 19 anos, eu já tive o convite do ex-vereador Alcir Fonseca. Isso a gente vai deixar para o segundo tempo. Para o segundo tempo? É. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos algo em comum, que você fez, eu também fiz. O meu pai era um comerciante, ele era um atacadista na época, isso nos anos 50, final dos anos 50, 60, ele ia para o interior, e ali onde é a Campesina, ele tinha um mercado municipal, ele tinha barracos ali. E ele comprava da lavoura, né, e apanhava, ia buscar. Sim. E eu também fiz feiras. Só que diferente de você, a primeira feira que eu fiz era garoto mesmo, 10, 12 anos. Era ali onde é o Senai hoje. Muita gente não sabe que aquela feira da Vila Amélia já foi ali onde é o Senai. Depois ela foi para onde é hoje o Teatro Municipal. Tá? Ali era o antigo campo do Fluminense, ela ficou um bom tempo ali. Depois foi lá para a Vila Amélia. Ele também fazia olaria e ele fazia também aos domingos em Cantagalo, dividia a turma. Era lá em Cantagalo, era só ele. Ele levava um caminhão de mercadoria e vendia tudo lá. Então, também já fiz feira. Olha, né? Só que bacana. Tem meu currículo também em feiras. E mesmo depois, quando eu fui estudar no Rio, já era engenheiro, e ele mantinha a feira, eu quando vinha sábado para cá, eu gostava de ir lá na feira. Para mim, aí passou a ser um hobby, né? Sim. Eu ia lá, gostava de bater papo, né? E ele nessa época vendia muito ovos, né? Então eu gostava. Então, eu sempre falo, às vezes a pessoa não valoriza o passado, eu valorizo. Sim, muito. Tá. Eu confesso a você que eu ficava ansioso para chegar logo à sexta-feira para já começar a arrumar minhas coisinhas para poder ir para a feira. E eu iniciei, Modeste, vindo de ônibus. De ônibus. De ônibus. Tem um funcionário antigo da prefeitura, que o nome dele é Armando. Lá na feira ele é conhecido como Santa Cruz. Uhum. E quando eu tinha 12 anos, ele foi lá pedir autorização na minha avó, ficou responsável por mim para me poder levar para a feira. Então a gente saía de Santa Cruz 4h30 da manhã, geralmente a gente trazia 10, 12 bolsas, né, dentro do ônibus, 4h30 da manhã, e vinha até a rodoviária urbana. Na época a rodoviária urbana ainda era fechada. Uhum. Eu me lembro que o ônibus chegava ali na Rua 7, ali próximo à Caçulinha, né, a loja de roupas que tem ali na Rua 7, e a gente ficava aguardando meia hora até a rodoviária abrir, que a rodoviária só abria às 6 horas da manhã. Uhum. Aí quando abria a rodoviária, a gente descarregava as bolsas, colocava no ônibus de Cascatinha, né? E chegava já na feira por volta de 6h30 da manhã. Então, o problema todo, sabe qual era? Quando meu pai batia assim na cama, tipo 4 horas da manhã no inverno. Aquele frio tremendo, eita coisa. Agora sim, vamos falar do mundo político. Como é que a política entrou na sua vida? O que motivou até você ser candidato? Foi a primeira tentativa como candidato, né? Sim, minha primeira eleição. Mas o que te motivou a entrar na política e o que te motivou a ser candidato a vereador? Olha, tudo começou com um convite, né, do ex-vereador Alcir Fonseca. Ele tem uma amizade muito grande com o meu pai. E na época, ele e o meu pai, sempre muito próximos, né, sempre ligados à política, tinham um combinado.
Depois de 2008, por umas situações, alguns eventos políticos que ocorreram na região, os dois sentaram e assumiram um compromisso de que em 2012 teríamos um candidato, ou seria o meu pai ou o Alcir. E quando chegou próximo ali de 2012, próximo ali a questão da filiação, né, para poder concorrer à eleição, os dois sentaram e ficou definido que o Alcir seria o candidato com o apoio do meu pai. E foi ali que eu recebi esse convite do Alcir, né, com o apoio também do meu pai, em poder ajudá-lo nessa primeira campanha do Alcir, 2012. E ali eu aceitei, eu tinha me formado no final de 2011, né, e já logo eu aceitei e ali ajudamos o Alcir naquela primeira campanha. Na época ele veio pelo PHS, quando o Jairo da Vermar foi candidato. Foi candidato. Né? E ali o Alcir ficou em 20º naquela eleição. Foi eleito com 679 votos em 2012. Então ali tudo começou. E eu recebi o convite, né, após a campanha, ele foi eleito, de ser assessor. Então trabalhei com ele na Câmara até 2015 e fui dando todo o suporte político a ele. Em 2016 ele foi o mais votado da cidade, com 2.438 votos. E na última eleição de 2020, né, ele ficou como o primeiro suplente com 981 votos. E quando chegou agora em 2024, mesmo ele estando fora do mandato, a gente sempre teve os nossos projetos sociais, de atenção às pessoas, né? A gente continuou esse trabalho e ele resolveu não vir candidato, e aí automaticamente a gente aceitou esse desafio, né, por já ter tido essa experiência junto dele como assessor. Então a gente colocou o nosso nome à disposição da população e fomos agraciados, né, com 1.182 votos de confiança da população friburguense, chegando aí ao mandato. Antes, eu cometi um gafe aqui. Eu quero mandar um abração para os seus avós, o seu Antônio e a dona Cristina, né? Obrigado, Modesto. Carinho a vocês e falar, registrar realmente a importância do IBELGA. Sim. Esse trabalho que o IBELGA vem fazendo já deve ter uns 30 anos, não tem? Sim. São 1.400 técnicos agrícolas já formados, né, pelo Colégio IBELGA. E quero até abrir um parênteses aqui, Modesto. A gente vem lutando desde o mandato do Alcir, né? O Alcir sempre nos deu a oportunidade de trabalhar, né? Ele nunca teve vaidade do trabalho que a gente sempre desenvolveu. E algo que, como fui ex-aluno, apaixonado por aquela instituição, a gente sempre ouvia falar de um projeto, da nova sede da parte do Colégio Estadual. E a gente vem lutando desde 2018. Né? E agora, com toda essa luta, né, através do apoio da nossa deputada estadual, Tia Ju, que nos levou por 3 vezes, né, diante dos secretários de Educação do Estado, a gente foi agraciado, né, e o projeto está a todo vapor. No mês passado começou a obra e ainda dentro desse ano, a nova sede do Colégio Estadual Agrícola Realberto I ficará pronta. Ele tem lá em Varjal também tem uma subsede, né? Tem a parte fundamental. Porque lá também é outra área também de importância agrícola tremenda, né? A parte de flores, né? De grande importância para a nossa região. Então, quero aqui trazer, né, essa informação. A gente está muito feliz como ex-aluno, né? E agora como vereador, já no nosso primeiro ano de mandato, a gente já vê essa obra ficando pronta, né? Uma obra que vem para valorizar ainda mais essa instituição. Como eu te falei, que já tem mais de 1.400 técnicos formados, né? Vemos que hoje temos técnicos na nossa cidade que representam grandes empresas aí multinacionais. Então a gente fica muito feliz com esse avanço e com o acontecimento dessa obra, que a gente quer aqui mais uma vez agradecer todo o empenho da nossa deputada estadual, Tia Ju, que fez esse apoio junto à Secretaria de Educação, colocou emenda parlamentar para que o processo, né, de construção pudesse ir adiante. Vamos lá, você falou que foram 1.182 votos, não foi isso? Sim. Eu anotei aqui isso, eu botei 11.828 votos. Opa! Tomara que você chegue a isso aí. Vereador meio difícil, mas quem sabe se dá um cadinho, se está sonhando ser deputado, ou sei lá. Você é jovem, tem 31 anos, tem muito tempo. 31 anos.
Você chegou na 16ª posição entre 21 eleitos, né? Vamos lá. Você já veio com uma experiência aí, pelo que você falou, seu pai é uma pessoa também que deve ter influência lá na região, né? Porque na hora que entre ele e Alci, quem vai, quem vem, quem não vem, é porque ele tem alguma influência lá, né? Então você tem uma origem de pessoas influentes na região sua, né? Sim. Mas vamos lá, como é que foi sua campanha? O que você chama de dificuldade que você teve ao longo dela? No dia da apuração, como é que foi o coração de Rômulo Pimentel? Enfim, conta um pouquinho dessa campanha sua aí, as peripécias dela, os sustos, as alegrias, a ansiedade da apuração. Eu confesso, Modesto, que assim, 45 dias de campanha passa rápido, né? A gente faz todo um cronograma e vai chegando ali na metade da campanha, você começa a observar e você observa que está passando muito rápido, talvez as casas que você já era para visitar, os contatos que você tinha que fazer, você ainda não conseguiu. Então a gente tem ali o relógio, né, contra a gente. Mas assim, eu sou muito grato, né? A gente tem um grupo que nos acompanha, como está aqui o Jackson, que nos acompanha desde 2013, desde a primeira campanha do Alci. Então, quero aqui agradecer o Jackson, quero aqui fazer menção também do nome do Moisés, da Jéssica, tantas pessoas, a minha família, né, o Alci. Eu não vou ficar citando nomes aqui porque eu vou ser injusto, né? Muitas pessoas que nos abraçaram, que nos ajudaram. E assim, foi a primeira campanha, para a gente tudo é novo, né? Apesar da gente ter uma pequena experiência vivida junto ao Alci, mas a cada campanha que a gente vive é uma campanha diferente uma da outra. Eu me lembro que a campanha de 2012 era aquela campanha de 90 dias, uma campanha cansativa, né? Eu me lembro que era uma campanha de muita placa, muito adesivo, né? Muitos comícios. Vemos que essa campanha agora, o próprio prefeito Johnny Michael não fez nenhum comício, né? Uma campanha mais de corpo a corpo, uma campanha caminhadas, né? Junto à população. Então, assim, confesso a você que foi tudo novo, mas sou muito grato a todas as pessoas que confiaram no nosso projeto, né? Como eu te falei, trouxe aqui a informação em relação à educação. A gente sempre levantou durante a nossa campanha a questão da educação, a questão da agricultura, né? A gente nasceu num distrito produtor, né, que é o 3º distrito. Também sempre levantamos a questão da parte da saúde, né, que é um tema de super relevância, de super importância para a nossa cidade. Então, quando chegou o dia da apuração, no dia da votação, foi tudo assim muito natural. Eu não fiz nenhuma projeção, eu confesso a você, acordei cedinho, reuni a minha esposa, a minha filhinha de 5 anos, conversei com elas, fizemos uma oração, né? A gente sempre faz a nossa parte sabendo que o nosso mestre está no controle de tudo, né? E 9h30 fui lá, votei, e confesso a você, Modesto, que voltei logo para casa. Eu ouço até alguns outros políticos e aquilo ali eu trouxe como exemplo para mim. Conversando até com alguns outros colegas, até vereadores, me disseram o seguinte: Rômulo, eu tive uma situação de, no dia da votação, às vezes eu passar por um determinado lugar e às vezes não ver a pessoa. E aí depois a pessoa confessar que não votou porque deixou de cumprimentá-la. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e esse não é o nosso intuito, né, Modesto? Eu acho que a gente tem que tratar todo mundo bem, com muita educação. Então confesso a você que acordei cedo, 9h30 eu já tinha ido lá votar e já estava de volta em casa. E ali, para passar o dia, comecei a fazer a limpeza da casa, porque durante a campanha toda uma correria, a esposa ajudando, e faz uma coisa, faz outra, e quando vê já deu 5h da tarde, e daqui a pouco começou a chegar os parentes, os amigos, e quando vê tinha lá em casa 120 pessoas para aquele momento ali de apuração. E confesso a você que o início, né, as nossas urnas do 3º distrito, que é onde é o nosso reduto eleitoral, sempre chegam depois. E ali
até os 50% a gente aparecia lá nos últimos colocados. Mas quando já começou ali a chegar a 60%, 70% da apuração, aí a gente já começou a pontuar e ali a gente só foi crescendo, crescendo e conseguimos chegar, né, como segundo do partido Podemos, com essa votação de 1.182 votos. Mas tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Uhum. Confesso que o coração, na hora, a gente... Eu nunca passei por essa experiência de ser candidato. Eu venho acompanhando campanhas eleitorais desde 82. Sim. Participei durante 22 anos do lado de lá, envolvido com candidatos, e depois passei do lado de cá com jornalismo. Mas a gente fica, né, acompanhando, né? Até porque a gente tem a banda muito larga, sai direto do TSE, a gente consegue informação rapidamente. Sim. E a gente vê aquela balança, né? O vereador, a Câmara hoje, né, as projeções, tem esse está entrando, esse não está, até que chega a 95%, o prefeito com 95%, aqui esse ano não, esse ano com 30% já sabia que o João de Marcos já estava eleito, mas vereador com 95% não dava para atrever não. Sim. Tinha gente que estava dentro, dá um bocadinho, quando chegou 100% estava fora. Sim. É complicado. É uma disputa muito acirrada, Muito acirrada, né? Qualquer assim, voto faz toda a diferença ali na classificação. Marcolinho, estamos na hora do intervalo, né? Vamos para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos voltaremos conversando hoje com o Rômulo Pimentel, dentro dessa série de programas com os eleitos em 6 de outubro. Voltamos já. Estamos retornando à conversa com o Rômulo Pimentel, tá? Eleito em 6 de outubro, já empossado. Agora vamos falar dele, já disse algo, né? O terceiro distrito, ele tem se notabilizado nas últimas eleições por ensinar, né? Eu não sei se ele ensina, eu acho que não ensina não, porque os outros não aprendem, mas o terceiro distrito, ele tem se a gente analisar o número de eleitores, está em torno de 10 mil eleitores, mas faz vereadores, não é um só. Faz 1, 2, às vezes faz 3. Já ajudou a fazer um prefeito, Rogério Cabral. Tá, como é que foi a sua votação lá no terceiro distrito? Você já deu a entender que ela foi fundamental para você, né? A participação do Alcice, ele teve na campanha para influenciar na tua votação. Enfim, fala um pouquinho da tua votação no terceiro distrito. Foi o segundo mais votado no terceiro distrito, né? Nós concorremos com praticamente 20 candidatos lá na nossa região. Como você falou, nós temos ali um campo de quase 10 mil eleitores, mas o nosso terceiro distrito é grande, né? Nós começamos ali com o Campo do Coelho, de Campo do Coelho até São Lourenço, né? Dá mais de 20 quilômetros, muitas regiões, muitos bairros, muitas localidades. Ressaltamos também muitas lideranças, né? Por isso os nomes como candidatos, né? A gente disputou aí com quase 20 candidatos, mas ficamos em segundo, né? Mediante esses candidatos. E assim, Modesto, o terceiro distrito, de fato, ele desde 2012, né? 2012 o terceiro distrito elegeu 4 vereadores e mais o Rogério, né? Como prefeito da época. E 2016 tivemos 4 vereadores eleitos, 2023 e agora, novamente, 2024, o terceiro distrito com, novamente, 3 vereadores. Eu vejo que, assim, o povo, né, a população do nosso distrito, ele, de fato... Ele investe no local. No local. No local. Porque isso aí eu estou falando, que a gente pega, por exemplo, Olaria, que é um bairro dos mais populares de Friburgo. Quantos vereadores tem? Direto, que
influencia Olaria, tem força em Olaria? Olaria, hoje nós temos 2 vereadores, Então, né, que é o Evandro Miguel e o Gabriel do Zezinho, isso. mais na E região mais ali na região do do Cônego, Cônego, Cascatinha, Cascatinha. né? Mas eu me lembro que, se eu não estou enganado, no mandato de 2020, eu acho que Olaria ficou sem nenhum vereador eleito. Tinha a Priscila Pita. De 2016, né? 2016, 2020 tivemos a tinha a Priscila, mas Priscila Pita. se eu não estou enganado, 2016. Acho que ficou uma reclamação danada. Mas, Sim. enfim, você não ensina a forma para ninguém, mas consegue, né? Alcir Fonseca teve participação na sua eleição, você acredita? Sim, tivemos o apoio, né, direto do Alcir, e ele sempre lado a lado, na nossa campanha, nas fotos também oficial de campanha. Então, assim, sou muito grato, né, esse apoio que eu tive do ex-vereador Alcir Fonseca. Quero eu, né, conseguir fazer pelo menos 50%, né, daquilo que ele conseguiu ele passou por contribuir pela nossa ele passou cidade. por 2 mandatos na Câmara, Sim, né? sim, deixou um grande legado, né, como vereador, um vereador muito atuante, um vereador que sempre estava próximo à população, que eu acho que esse é o intuito de todos os vereadores, estar próximo, ouvindo a população. Então, assim, tem muito carinho e admiração, né, e muita gratidão ao ex-vereador Alcir. Ele passou pelo programa várias vezes, eu comentei com você, eu tentei trazê-lo no quadro Por Onde Anda, né? Mas Sim. eu não consegui contato com ele. Você acredita que talvez o número que eu tenho dele esteja errado. Depois você me passa que eu vou ver se é isso. Que eu gostaria de conversar com ele, Com cada certeza. experiência dele. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz desse convite, de poder estar aqui novamente com você. Como você disse, talvez eu não tenha o número dele, o número que eu dei antigo, ele não deve ter mais. Agora, o seu partido, Podemos, fez você e o Cascão. Sim. Tá? E vocês participaram da coligação que elegeu o Johnny Michael, né? E essa coligação, ela fez algo inédito em Friburgo. Olha, uma coligação fazer 2/3 da Câmara Municipal, 14 vereadores estavam na coligação de partido, né? Na sede de partido. É um fenômeno, né? Um fenômeno. É um fenômeno. A votação do Johnny Michael foi histórica. Sim. Foi a maior votação. Quase 68 mil votos, né? Superando a marca do Heródoto. Isso, né? que já é que o Heródoto que a gente fala, né? O Johnny Michael teve mais votos que um mito, né? Que o Heródoto é um mito. Sim. O Heródoto é um mito, entrou para a história. Se fala Heródoto Bento de Mello, é como se fosse o Pelé da política de Friburgo, né? Então, é uma coligação forte. Agora eu pergunto, até que ponto você acredita que seu partido ter se coligado ao prefeito possa ter ajudado na tua votação? Isso influenciou? Tipo, vou votar em você porque você está junto com o Johnny. Porque acontece. Eu, por exemplo, tive experiência do outro lado, eu ouvi falar assim. Eu participei de uma eleição em 82, que aquela foi complicada. Foi a primeira eleição para governador pós o regime militar, ainda dentro do regime militar, que você, para votar, você tinha que votar no candidato do mesmo partido. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador e governador. Tinha que votar os 6, tinha que ser tudo no mesmo partido. Se você votasse no 5 num partido e votasse no 6º de outro, anulava o voto. Então tinha influência. Agora, eu não sei se você acha que o fato do Podemos estar coligado com o Johnny ajudou ou atrapalhou na sua eleição. Com certeza ajudou, Modesto. Eu entendo que, assim, principalmente a gente que tem comprometimento, eu acho que desde o momento que a gente define aonde caminhar, a gente veste a camisa, né? E é muito chato você chegar num local fazendo campanha para você e você não levar o nome do seu candidato a prefeito, né? Então a gente fez essa aliança lá de trás por confiar no governo do prefeito Johnny Michael. E não tenha dúvidas, aonde a gente chegava, a gente levava o nome do prefeito e sempre fomos recebidos, né, da melhor forma, seja pelo nome do prefeito, seja pelo meu nome. Então, assim, a gente é muito grato, né, ao povo friburguense. Confesso a você que fomos em todo o município e aonde fomos muito bem recebidos. Isso aí quem vive no meio político sabe que querendo ou não, é o caso nas eleições presidenciais, e o voto
o candidato a presidente acaba influenciando no voto dos deputados e de prefeito também influencia no vereador, que tem aquela turma que fala, só voto na dobradinha, né? Então, às vezes deixa de votar na pessoa porque vai votar no outro. Não, mas se não entrar junto, um vai atrapalhar o outro. Sim, Então acontece isso mesmo. acontece. Agora vamos falar de algo que você experimentou pela primeira vez como eleito. Acredito que você esteve na posse do Alcir, você esteve na primeira vez que ele foi? Sim. Então você sentou lá na cadeira, viu o Alcir tomar posse. E agora, quando você sentou lá na cadeira, como é que foi aquele 1º de janeiro lá, você chegar, que aquilo ali é o ápice da campanha, né? Sim. Você passou pela diplomação. Primeiro foi Diplomação. antes foi a apuração, né? Apuração. Que é aquela questão toda. Depois veio a diplomação, que é a confirmação que a Justiça Eleitoral falou, você está eleito mesmo, foi eleito dentro da regra do jogo. Sim. E depois é a famosa posse. Como é que foi que tem pouquinho tempo, né? Pouco mais de um mês. Quem estava lá, como é que foi o sentimento, você olhar para o lado, e agora eu vou sentar no meio de... Você está sentando no meio de pessoas ali que tem... O Jânio Carvalho tem 5 mandatos. Sim. Outros têm 4, outros têm 3. E aí, como é que é isso? Olha, Modéstia, eu confesso para você que é uma experiência única, né? A gente acompanhar é uma sensação, mas você estar ali é muito diferente. Ser ator é diferente, né? É muito diferente. Eu confesso que é uma grande responsabilidade que a gente buscou tê-la, né? E quando a gente senta ali na cadeira, a gente vê que tudo aquilo, todo o esforço, toda a dedicação, né, para a gente poder ter a oportunidade de lutar por essa cidade maravilhosa, uma cidade que eu tanto amo, né, está sendo concretizado ali naquele momento. Como você falou, a gente tem toda a questão da apuração, da diplomação, né, mas quando a gente, no dia mesmo da posse, você vê que é aquele ali sentimento de uma concretização, né, de tudo aquilo que um dia você projetou, planejou, né, você está ali concretizando naquele momento. Então, de fato, é uma experiência única. A gente que está chegando a primeira vez, a gente olhar ao lado ali, conforme você citou, né, o nobre vereador Jânio de Carvalho, ali com 5 mandatos, né, uma experiência enorme. A gente, a cada sessão, né, a gente fica observando ali tantos outros vereadores, né, que muito têm contribuído para a nossa cidade. E o nosso intuito é esse, poder chegar em algum momento, se a população assim permitindo, de mais de um mandato e a gente poder ver que deixamos essa contribuição, né, construímos junto para a nossa cidade. A família estava lá junto, toda lá? Tivemos 5... A gente pôde... O plenário da Câmara, né, Modéstia, não é tão grande. Sei, aí ele limitou o número de participantes. Tivemos ali, né, um número de 5 pessoas para cada vereador. Então, foi um momento que pude ser acompanhado ali pela minha família. E quando a gente senta lá, que vai fazer também o nosso discurso, que a gente olha para o plenário, olha para os colegas vereadores e principalmente para a família, a gente vê a tamanha responsabilidade, né, que a gente tem aí durante 4 anos mediante esse mandato. Uma responsabilidade imensa. Agora são poucas sessões até agora, né? Vocês tiveram 2 sessões extraordinárias. Sim. Os trabalhos começaram, me parece, no dia 5, né? Dia 4. Dia 4. Foi a primeira sessão. Foi a primeira ordinária. sessão. Ou seja, como é que você, desses primeiros movimentos lá na Câmara, a relação sua com os demais vereadores, porque aquilo lá você mesmo disse, né? Eu confesso que eu já vi uma das sessões, eu assisti a primeira sessão eu assisti ela na íntegra, mas eu não confesso que eu não lembro do lado de quem que você estava sentado, quem que você está sentado, quem são seus vizinhos de bancada lá? Do meu lado direito fica o vereador Gabriel do Zezinho e do meu lado esquerdo o advogado Cristiano Guenin. Bem, você está do lado com o Gabriel, que está trazendo a experiência do pai. Sim. Foi um vereador, é uma pessoa que eu considero meu amigo, e essa amizade veio da relação que nós aprendemos a ter. Eu gosto muito do Zezinho, para mim é uma pessoa muito séria. E o Gabriel também já participou do programa com o pai, né? Eu já vi várias vezes aqui acompanhar o pai.
Mas você tem do lado um jovem igual você, mas um pouco mais novo ainda, Mais né? novo, 24 anos, que Que até ele- nos deu um Que susto, deu um né? susto da área. Eu conversei com ele ontem, né? Troquei mensagem com ele ontem, que ele deverá ser o próximo. Ele deveria ter vindo no programa, mas no dia da cirurgia, o pai dele me ligou, eram 8h40, dizendo que ele estava às pressas lá no Raul Sertão. Raul Sertão, Mas agora está bem. graças a Deus está bem, tá tendo Mas uma o pai excelente falou comigo, eu tive com o recuperação. pai nessa terça-feira, né? O meu carro estava na oficina, eu desci a pé para o trabalho, encontrei o pai dele em frente à prefeitura e tá, coisa de pai, né? Falei para ele não ir para a Câmara ainda não, porque o médico falou que tinha que ficar de repouso até Sim. sexta-feira. Ontem, até na hora livre, né, ele disse que a orientação médica era para ele voltar ainda sexta-feira dessa semana. Isso aí. E ele já voltou ontem, ele é ansioso, porque ele já tem se demonstrado um vereador muito atuante, as causas públicas, né? Já tem feito aí um brilhante início de trabalho. E do outro lado você tem um experiente Cristiano Guerin, né? Sim, 4 mandatos também. 4 mandatos. Advogado. Ou seja, você está do lado da juventude e está do lado do aluno e está do lado de um professor. Mas ali eu falo, já todos são professores, que é independente, é uma coisa que às vezes eu já ouvi essa bobagem de um vereador, e uma vez ele falou para mim, Modesto, eu tenho mais direito porque eu tenho mais tempo de casa. Eu falei, não, você não tem mais direito, você pode ter mais experiência. Verdade. Direito não, o direito ali de vocês são iguais. Na hora que você é diplomado, vocês passaram a ser... Não tem vereador de mais voto, menos voto. Verdade. Já ouvi bobagem até, não. Eu tenho que ser presidente da Câmara porque eu fui mais votado. Isso é uma lenda, né? Não tem nada disso. Até muitos imaginam dessa forma. Isso é uma lenda, né? Eu me lembro que em 2016, quando o Alcir foi mais votado, muitos me ligavam, então quer dizer que agora o Alcir é presidente da Câmara? Eu falei, não, gente, é por votação entre os vereadores eleitos. E pode eleger até o menos votado, não tem problema nenhum, porque ali o valor é o mesmo. Sim. Ali quando diz a nota é de R$100, todos valem mesmo R$100. Tá. Mas que bom, mas você já tem aquela... Vocês têm aqui a gente fala, tem a sessão aqui, a TV que eu mostro, e tem os bastidores, tem o cafezinho. Como é que estava a sua relação lá com aquela turma? Você já conhecia alguns ali até? Você já passou por lá, já encontrou tal... Ali teve gente sim que já está no mandato, você já encontrou lá. Sim, o próprio Cristiano Guerin, né, a assessoria dele que eu conheço, o próprio Jânio de Carvalho, outros vereadores ali também, conforme o Isaac Demani também, foi eleito junto com o Alcir em 2012, a volta dele, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito boa com todos os vereadores. A gente entende que, assim, tem vereadores de oposição, vereadores de situação. Isso é normal, né, dentro do processo político, do mandato, né, cada um com suas posições, mas eu entendo que não podemos levar isso para o lado pessoal. Tem que ser sempre dentro do debate, né, um debate construtivo, um debate que eleve, né, a melhoria ao poder público da nossa cidade, porque eu entendo, Modesto, que a população... ela não está preocupada se eu sou vereador de direita ou de esquerda. Ela quer que eu seja atuante. Ela quer que você seja vereador de Nova Friburgo. De Nova Friburgo. Eu tenho esse pleno pensamento e agimos dessa forma. A nossa posição é a posição em favor da nossa população. Né? E assim a gente vai levar durante todo o mandato. Quando eu vejo a importância da Câmara, é nesse sentido. Sim. Ali cada um tem as suas ideologias, mas não pode sofrer de algo que a gente vê muito hoje, a tal da imunidade cognitiva. É a pessoa que passa por cima dos fatos por uma crença, a gente crê e acredita certamente, eu pelo menos penso assim, no nosso ser superior. Mas a política ela não pode ser uma profissão de fé, ela tem que ser uma profissão de realidade. E tem gente que, infelizmente, tem mandato e pensa que tudo que ele faz está certo, tudo que os outros fazem está errado, não é assim. Eu acho que desde o momento quando a gente pensa na população, a gente está pensando grande. Né? O benefício final, porque as pessoas elegem a gente justamente para isso, né? Para a gente poder apresentar um trabalho em favor da população, um trabalho construtivo, um trabalho de entregas. Né? Lógico que o vereador, a função dele é fiscalizar, criar projetos, né? Mas eu acredito, Modesto, que além de toda essa atribuição que o vereador tem, eu acho que
esse acompanhamento também do executivo, né? Porque o vereador é aquele ponta de lança, é aquele que está próximo à população, é o que vereador. Então, esse acompanhamento dos trabalhos junto ao executivo, junto às comissões, que é o qual a gente foi eleito, né? Isso aí faz toda a diferença, né, no desenvolvimento e apresentação de um trabalho à população. Tem uma coisa que muita gente fala, que eu falo, que realmente o vereador é eleito para fiscalizar os atos do executivo e para legislar, mas ele também é um representante direto do povo. Sim. Você, por exemplo, você tem lá a sua comunidade. Eles vão correr atrás de você. Está faltando a ponte, tá inundando aqui. Porque o prefeito, por mais que queira, ele não está em todos os lugares. E o município se divide muito grande. Então, precisa o vereador está mais na ponta, né? Ele vê os problemas mais de perto. Sim, Claro. nós somos um município produtor, nós Isso. temos mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais, né, Modesto? Então, justamente, o vereador é aquele que acompanha e vai levando a demanda. As pessoas nos procuram, representantes, presidente de associação de moradores. Isso aí. Então, eu conheci esse filme porque em 83, quando o Heródoto entrou, eu tinha vindo do Rio, e eu sou engenheiro e tinha experiência em manutenção de estrada, e ele me jogou esses mais de 1.000 quilômetros de estrada para cuidar. Então foi onde eu conheci, por exemplo, Manel do Pote, Paulo Pereira da Silva, que eu não sei se você já ouviu falar nele lá do 3º Distrito, que foi administrador de lá. Sim, inclusive... Gente boa demais. É pai de um grande amigo meu, do Cláudio, uma família, né, muito Pereira, especial. Adorava aquele cara. Inclusive, a unidade de saúde de Campo do Coelho, né, foi homenageada com o nome dele. Paulo Pereira da Silva. Gente boa demais. Demais. Eu tinha incumbência de cuidar do chamado distrito, na época chamava-se de rurais, né? Sim. Então, e só tirava o centro e o conselheiro paulino. O restante... Tudo na sua administração. Porque que responsabilidade, eu cuidava com... Eu também na prefeitura, eu cuidava dos equipamentos, né, porque eu sou engenheiro mecânico, então isso facilitava. Eu conheci muito essas questões. Na época, a grande briga lá era a estrada. Não tinha, o único trechinho asfaltado lá era aquele ali, até perto de Barracão dos Mendes, mais nada. E continua até hoje. A gente tem essa carência, né, das manutenções. Esse ano tem sido um ano muito chuvoso. Muito chuvoso, sim, complicado. E atinge no mesmo tempo todas as estradas, né? Então tem sido assim uma bandeira nossa, né? A gente essa semana mesmo, né, estive lá com o secretário de Agricultura, o secretário de Desenvolvimento Regional, levando ele até as estradas a pedido dos moradores, a pedido dos presidentes de associação. Então, isso é um trabalho que o vereador tem que fazer. Sim, né, encaminhando as demandas que chega até a gente. Agora, Romulo, nós estamos chegando aí nos últimos 5 minutos. Como é que está a sua relação com o prefeito Johnny Michael? Eu sei que você fez parte da coligação dele, mas uma coisa é o seu partido fazer parte da coligação, outra coisa é a tua relação com ele. Sim. Olha, a gente, desde antes mesmo de começar a campanha, né, a gente, quando foi definir, a gente teve uma conversa muito propícia junto ao prefeito, né? Naquele momento ali definimos o partido Podemos com o apoio dele, né? E era um partido que estava junto à coligação. E assim, o resultado está aí, né, Modesto? 68 mil votos, uma votação histórica. A população, né, deu mais esse voto de confiança a ele. Um voto de confiança e de desafio, né? De desafio. Eu acredito que assim o prefeito tem um grande desafio pela frente. Tem. Porque o fato dele ter triplicado a votação, isso aumentou também o desafio. Claro, ele tem um desafio maior. Né? Eu vejo que ele agora tem que se superar o que ele foi no mandato passado. Tem que ser melhor do que foi no passado, né? A expectativa é essa. Mas, assim, mediante as ações que a gente vê, né, ele sempre muito ligado, sempre ali muito se demonstrando, né? A gente vê que ele tem essa capacidade e a gente acredita que temos fé e confiança que ele vai fazer aí um bom mandato. Essa é o nosso desejo e pode ter certeza que tudo aquilo que for bom para a nossa cidade, que ele enviar para a Câmara, não tem o porquê, né, da gente estar ali votando junto ao governo. É lógico que se tiver algumas situações que a gente vê que não é legal, né, para a população, a gente também vai abrir essa conversa junto dele, né, para a gente poder
ajustar tudo aquilo que precisar ser ajustado, com certeza a gente também vai levantar junto dele. Ele tem se demonstrado, pelo menos o que eu conheço dele, ele já veio várias vezes no programa, eu faço parte de empresa, né, e a gente tem demandas com a prefeitura, e tem se demonstrado uma pessoa com capacidade de ouvir muito boa. Sim, Está sempre disposto a ouvir, nem sempre o que a gente quer é possível, né? Às vezes você, por exemplo, sei lá, se você pudesse ter todas as estradas lá asfaltadas, todas elas bem drenadas, né? Muros de contenção onde é necessário, para não cair barreira, atrapalhar, se gostaria, mas nem tudo é nem possível. tudo é possível. Na vida é assim, né? Sim. A vida a gente sonha, um sonho é válido, mas tem sonhos que não ficam pelo caminho, né? Sim. Mas então você, nesse primeiro momento, você continua fiel à bancada dele na Câmara? Sim, hoje nós somos, né, base do governo. Como eu te falei, tudo aquilo que for bom para a nossa cidade terá o nosso apoio. Ele tem uma base sólida, né? Tem 4 vereadores lá que são de oposição. Um deles até estava reclamando, ainda estava vendo ele. Um deles aqui, ele reclamou até aqui mesmo, o Claudio mesmo reclamou. Ah, não faz parte de comissão, mas isso é uma escolha. Na hora que você escolhe para a oposição, você não vai participar do governo, né? Ah, mas a Câmara Municipal... não, a Câmara Municipal realmente é aquela história, né? Tem um justo esperneante, né? A minoria esperneia, mas é uma escolha, né? Você escolhe ser oposição, é um direito seu. E a gente precisa da oposição. A oposição é aquela que aponta o erro. Olha, está fazendo errado, para evitar a soberba e da situação que acha que pode tudo, né? Sim. Tá, e, infelizmente o Brasil hoje está vendo isso na figura do Supremo Tribunal Federal, que acha que pode tudo. Hoje é o imperador do Brasil, chama-se Supremo Tribunal Federal, e quem acha que tem direito de botar a coroa imperial é o senhor Alexandre de Moraes. Mas ele não é o único culpado por essa bagunça que está o STF, não. São os 11 ministros, tá? Mas então, para ter equilíbrio, a oposição é necessária, mas também não pode pular, né? Quem escolhe ser oposição não vai, digamos, querer... Sim. É um direito, né? É o processo democrático do É assim nosso que país, funciona. né? Eu estava vendo uma entrevista na eleição do senador Colombo para o Senado, né? Ele teve praticamente 73 ou 81 votos. E eu vi mesmo o pessoal do PL falando, olha, na eleição passada nós votamos contra o presidente, ficamos amigos, não participamos de nada aqui dentro. Então o cara vai ganhar, então é melhor que a gente participe das comissões, pelo menos a gente tem voz. Né? Então é a escolha, né? Sim. Escolheu, mas é isso aí. Marcolinho, obrigado, tá? Jacques, obrigado por ter vindo, tá? Bom, obrigado também por ter vindo. Tenho certeza que será a primeira de outras entrevistas que vocês têm mostrado uma pessoa bem afável. Foi um prazer te conhecer, tá? Eu que agradeço. Parece que esse Campo do Coelho tem bons ares lá, que o pessoal do Campo Coelho sempre foi bem afável aqui com Pensando. Eu te agradeço, tá? Tá bem, Modeste. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Trazer rapidamente aqui no final, né, dizer que a gente é assim, a gente é do terceiro distrito, mas a gente é vereador de toda a Nova Friburgo. Em novembro, Modeste, antes mesmo da gente assumir, a gente teve a Brasília com recurso próprio e conseguimos garantir 3 milhões de reais que vai ser investido esse ano na saúde da nossa cidade para atender todo o nosso município na área oftalmológica, né? Que hoje aí os nossos pacientes, basicamente 90% são atendidos em outro município. Então, antes mesmo da gente assumir, a gente foi a Brasília, porque as emendas parlamentares, né, do ano passado que fazem efeito esse ano. Então, se a gente deixasse para ir a Brasília esse ano, a gente talvez colheria os frutos só em 2026. Então, pensando, né, no ano de 2025, a gente esteve lá no ano passado, fomos muito bem recebidos pelo deputado federal Marcelo Crivella, o qual já está destinando 3 milhões de reais para a saúde do nosso município, qual quero aqui também agradecer ao deputado. Então, esse é o nosso trabalho. Vereador, né, nascido, criado no terceiro distrito, temos um reduto lá, mas vereador por todo o nosso município. Então, Modeste, obrigado, tá? A toda a produção aqui da TV Zoom, por esse carinho de nos receber nesse primeiro programa aqui ao seu lado. E te parabenizar, né, mais uma vez, 22 anos se dedicando da melhor forma, levando o melhor do jornalismo da nossa cidade. Eu que agradeço a você, certamente, se Deus assim permitir, nosso Pai maior que define nosso futuro, você estar aqui outras vezes, tá? Agradeço o Jacques também, porque
é um parceiro, Sim. cria da TV também aí. Sim. Obrigado, Tá. Jacques, por você estar me acompanhando aqui. E vocês do outro lado da telinha, obrigado por estar até agora aqui pensando, tá? Se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo, tá bom? Um abraço em todo, um beijo no coração de vocês.